Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa semanal ABC do Espiritismo. Comigo, André Luiz Querini Vilar, e também com meu pai, Sérgio Vilar. Hoje estou apresentando ele sozinho, como meu pai está ainda voltando de Portugal, da jornada de palestras e da realização da pomadinha Chico Xavier, para não acumular muito gravação, estamos já antecipando alguns programas. Por isso que hoje ele não está comigo. Eu agradeço a TV Mundo Maior e também a TV A Caminho da Luz, ambas permitindo que semanalmente façamos parte de sua grade de programação. Sabemos do alcance que ambas têm no cenário espírita e espiritualista. Este programa que já está no ar há vários anos, já estudamos vários livros e a questão dos últimos anos estamos estudando, ora, o Evangelho segundo o Espiritismo, ora, o Livro dos Espíritos. Todas as obras de Allan Kardec são importantíssimas serem estudadas, meditadas, refletidas. Porém, como não tínhamos e não temos tempo para estudarmos todas, elegemos o Livro dos Espíritos, que é o principal livro espírita, o primeiro, publicado a sua primeira edição em 18 de abril de 1857, naquela altura com 501 perguntas apenas, bem como também o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho já é trazer a parte moral para a nossa vida. É trazermos Jesus, os seus ensinamentos, uma conduta ética, moral, voltada para os ensinamentos, é procurarmos pautar a nossa vida no que o Mestre nos ensinou há 2000 anos atrás, mas não sob a fé cega, impositiva, eu falo que é assim e você tem que me ouvir porque eu disse que é assim. Não, o Espiritismo, ele não trabalha sob a fé cega, ele trabalha com a fé raciocinada. É raciocinarmos, meditarmos, interiorizarmos a mensagem e naturalmente pedirmos forças para dela colocarmos em prática. Neste âmbito, entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho, no dia de hoje, nós vamos apresentar o Evangelho. Hoje a página escolhida faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17, Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Então, no primeiro momento, no primeiro bloco, nós vamos estudar caracteres da perfeição. E no segundo, nós vamos estudar o comentário de Allan Kardec em torno do que vem a ser a perfeição. Será que perfeito, aos olhos do Espiritismo e dos bons espíritos, é aquela pessoa que não tem defeitos, que só possui qualidades, que não tem o que melhorar, o que progredir, o que avançar? Será que é esse o caminho que nós devemos compreender a perfeição? Há 2000 anos atrás, retornando para a época de Jesus, com os costumes daquela época, com a forma de entender a época, o que Jesus quis dizer com perfeição? É o tema que nós vamos estudar um pouquinho no programa de hoje. Diz Mateus, no seu Evangelho, capítulo 5, versículos 44 a 48. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vos saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Narrado
por Mateus. Então, caracteres da perfeição, características da perfeição. E aqui Jesus enuncia várias formas para analisarmos se estamos no caminho correto ou não. Como analisamos o nosso comportamento com o próximo, com o familiar, com o companheiro, com o irmão de ideal, ou mesmo com o desconhecido. Como nos comportamos quando a vida nos oferece determinadas dificuldades. A vida, de quando em quando, bate na porta e fala assim: ó, André, agora é momento de ajudar o familiar doente, é momento de cuidar do cachorrinho doente, é momento de ajudar ou de receber ajuda de fulano. Você está preparado para isto? São propostas que a vida nos oferece. E aí cada um de nós vai tendo as reações compatíveis com o que naquele momento temos para oferecer. Não é porque naquele momento eu estou impaciente, nervoso, agitado, que eu sou apenas isto. Recordemos que a evolução, a transformação, ela não se dá de um momento para o outro. E tem pessoas que às vezes lamentam profundamente por não terem, em momentos passados na sua vida, terem tido a visão que tem hoje, que o Espiritismo nos passa. Cada um chega no momento correto. Há pessoas que chegam no centro espírita já com uma certa idade e falam assim: eu gostaria de ter conhecido o Espiritismo há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Eu gostaria de ter saúde para ter conhecido o Espiritismo e poder trabalhar dentro de uma casa espírita. Hoje eu só posso vir tomar um passe, eu só posso participar de uma palestra, hoje eu só posso ajudar com coisas simples, porque eu não tenho saúde para fazer nada além disto. Temos que respeitar este pensamento, mas lembrando também que tudo tem o seu devido momento. E que se fôssemos levados a uma casa espírita antes da hora que fomos, havia grande chance de hoje nem lá estarmos, mesmo que com uma certa idade. Espiritualmente, não tem como colher frutos verdes. Aqui eu posso ir, eu adoro ver uma mangueira. Eu acho tão bonita a manga, o seu desenvolvimento, o aroma. Aqui perto do trabalho, quando eu paro o carro do outro lado da rua, tem uma árvore, uma mangueira pequenininha, essas de enxerto, mas o carro quase rela numa penquinha de manga. Olha, eu acho bonita, começa verde, vai mudando, algumas vão ficando avermelhadas, alaranjadas, amareladas, vai ficando lindas. Se eu apanho aquele fruto, alguns até amadurecerão, mas o sabor não será o mesmo. Espiritualmente, nem isto é possível. Eu vou apanhar, eu vou colocar tudo na frente, eu vou fazer, vou falar, agora eu vou transformar o mundo e o mundo vai ser um mundo melhor. Não. Olha o que Jesus diz do que vem a ser a característica do homem perfeito. Amar os inimigos. Eu tenho dificuldade de amar minha mãe, que me deu a vida, que me sustentou o desenvolvimento por 9 meses no ventre. Eu tenho dificuldade de amar o meu pai, meu primeiro educador. Eu tenho dificuldade de amar a minha irmã, a minha esposa, as pessoas que estão do meu lado. Que dirá amar o inimigo? Que dirá amar aquele que só de eu ver, eu já tenho vontade de pular no pescoço? Eu vou amar com o quê? É um passo. Chico Xavier conseguia amar os amigos e os inimigos. Mas quanto tempo ele não levou para isto? A nossa luta não é amar os inimigos, é amar pelo menos a nós, em primeiro lugar. E ao próximo, mais próximo, família, pelo menos respeitando, aceitando. O saldo desta última eleição foi muito devastador a nível de família. Aqui no centro, eu atendi muitas pessoas que vieram à beira de uma separação.
muitos que ficaram todo o período eleitoral sem visitar os familiares, festas de aniversário que se tornaram um inferno. Então, as eleições teve um vencedor, mas do ponto de vista de família, do ponto de vista de respeito, do ponto de vista de nobreza de caráter, infelizmente, nós não ganhamos em nada. Continua, fazei o bem aos que vos têm ódio. Veja, se já é difícil amar os inimigos, imagine eu fazer o bem para com aqueles que eu odeio. Eu já não consigo fazer o bem direito nem para aqueles que estão ao meu lado. Eu não consigo nem ajudar direito aqueles que dividem comigo um teto. Eu vou ajudar aquele que só de eu ver já vem toda aquela sensação ruim. Continua, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Às vezes eu não oro nem para o pai que já faleceu, nem para a mãe que já morreu, nem para o avô que já partiu. Eu vou orar por aquele que me persegue e que me calunia? Não parece ser uma receita fora do compasso? Ela é fora do compasso. Quando eu sou um espírito da terceira ordem, que é o meu caso, regido pelo orgulho, regido pelo egoísmo, regido pela vaidade. Essa mensagem parece o quê? Totalmente fora de nexo. Onde já se viu amar os inimigos, respeitar os inimigos, bendizer os inimigos? Aí quando nós pegamos o livro Lindos Casos de Chico Xavier, que eu e o meu pai apresentamos pela Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado Amor, numa cidade de Minas morreu um padre que falava muito mal do Chico. Escrevia sobre o Chico, mas não falava contra a obra do Chico, denegria a vida do Chico. E um dia Emmanuel chegou para o Chico e falou, Chico, o padre fulano de tal, da cidade de tal, morreu. Vamos orar por ele. E o Chico perguntou, mas olha, ele me fez tanto mal, ele prejudicou tanto, ainda vamos orar por ele? Pois é, meu filho, ele foi um grande amigo teu, porque ele teve coragem de dizer quem você era verdadeiramente. E naquele momento acabou a discussão ali e o Chico parou e orou a espiritualidade que pudesse ajudar aquele irmão que estava retornando ao mundo espiritual há mais de 15 anos. Ininterruptamente, ele falava mal do Chico, da família do Chico, dos livros que o Chico escrevia, das obras que o Chico realizava em Pedro Leopoldo. Então o Chico já conseguiu despertar este homem bom. Um dia será conosco também. É uma evolução. Ninguém já começa no ápice, já despertei, já transformei, já corrigi. É um passo de cada vez. Nós vamos dar uma parada, um intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e vamos continuar com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. O programa de hoje é um diálogo. Não é aqui exortar a verdade, não é aqui trazer revelação, não é aqui impostar a voz para fazermos um discurso. Não, o programa de hoje é uma reflexão singela a respeito da medida se estamos próximos ou distantes da perfeição. E o que podemos entender por perfeição? Então, no primeiro momento do programa de hoje, nós vimos rapidamente, superficialmente, a mensagem de Mateus. E agora nós vamos ver o item 2, que é um comentário de Allan Kardec, quando ele nos fala: desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens, aos quais Jesus se dirigia,
não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar o modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Dentro do conhecimento espírita, nós aprendemos que poderemos um dia chegar à condição de um espírito puro. É o caso de Jesus. Mas não chegaremos no quadro de Deus. Deus é uma categoria que, segundo a visão espírita, ela não está aberta a outros candidatos. Deus é único. Kardec pergunta: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Um dia eu serei Deus. Não. Um dia eu poderei ser Chico Xavier, um dia eu poderei ser Mahatma Gandhi, um dia eu poderei ser Jesus Cristo. Todos esses espíritos estão suscetíveis da minha evolução atingir. Mas há a questão: um dia eu serei Deus, um dia eu vou fazer isto como Deus. Nós sabemos que não. Não há nada na natureza que tenha força igual a Deus. Deus ainda é um desconhecido para nós, ao ponto de poucos séculos atrás nós colocarmos Deus e Jesus como sendo a mesma personalidade. Ou dizemos: o homem é a imagem de Deus. Não. Primeiro que o que temos de Deus é a sua semelhança de virtudes. Deus reflete bondade, humildade, união, perfeição. São fatores que somos suscetíveis de desenvolver. Mas não aquela ideia de um dia sermos Deus, ou de eu olhar para o espelho e falar assim: Deus tem a minha cara. Cada planeta tem a sua constituição. Marte, Júpiter, Saturno, os planetas alinhados ao Sol, os bilhões de planetas, sóis, galáxias e por aí afora, cada planeta tem a sua constituição. Então, se eu disser assim: Deus tem a imagem do homem, eu estarei dizendo que Deus tem a cara de um terráqueo. E o coitadinho de Marte? Então Deus não é a imagem dele? Então essa é uma visão medieval, é uma visão que devemos respeitar sempre. Devemos sempre respeitar as opiniões, mesmo que aos nossos olhos elas fujam completamente do bom senso, da razão, da normalidade, do que eu julgo ser correto, não importa. Respeitemos, mas hoje o próprio bom senso e o equilíbrio nos diz que da imagem de Deus são apenas as qualidades. Apenas as qualidades. Mas é interessante que há uma frase bíblica que nos diz: todos vós sois deuses, façais brilhar a luz que brilha em vossos corações. Curioso, porque se há pouco eu disse que não chegaremos à condição de Deus, por que há uma frase que diz assim: todos vós sois deuses? A partir do momento que eu sou filho de Deus, eu sou um deusinho. Eu não tenho oportunidade, junto com a minha esposa, de ter a reprodução? Para aquela criança, apesar de eu estar apenas dando a parte genética, e a minha esposa, o útero materno, aquele espírito já traz um passado com ele, mas para aquela criança eu não estou sendo um Deus em termos de formação? Quando eu pego uma semente de uma fruta, uma árvore, uma flor, pego aquele grãozinho que é quase imperceptível, como o grão de mostarda. Se eu pego, cuido, coloco no jardinzinho, rego, coloco um adubo, podo, cuido antes de... não vai produzir, para podar tem que produzir. Eu cuido, vai nascendo. Para aquela sementinha que fiz e tive esse trabalho, eu não fui um Deus em miniatura para ele ou para ela? Estão percebendo como pequenas ações
mostra essa dualidade do que vem a ser Deus no sentido da criação? O Espiritismo nos fala que Jesus, antes do planeta Terra existir, ele já era um espírito puro. Então o que isso significa? Que antes da Terra surgir, Jesus já era um espírito elevado. E que a plasmagem do nosso planeta tem muito da sua mente. Olha que interessante este dado que o Espiritismo nos dá, que antes da Terra existir, Jesus já era um espírito puro. Quando foi convidado a ser governador espiritual do planeta Terra, o planeta ainda não existia, aqui passou pelos moldes da mente privilegiada de Jesus. Então, quando nós olhamos os planetas, esses telescópios, essas imagens que hoje têm cada vez mais vindo ao nosso encontro, recentemente vi de um telescópio novo umas imagens lindíssimas que estão disponibilizando na internet. Então nós vemos que cada planeta tem a sua constituição. Então nós vemos Júpiter com a sua beleza, nós vemos Saturno, nós vemos a própria Terra. Por que cada planeta ele tem a sua constituição e não é tudo igual, como se fosse uma linha de produção? Como é uma floresta. Se eu pegar uma floresta e plantar tudo de uma espécie só, um canteiro de girassol, por exemplo, eu vou olhar e vai ser sempre ali o mesmo. Por que os planetas não é como se fosse um canteiro de obra e todos saíssem iguais? Porque cada planeta está subordinado ao seu representante, ao seu Cristo. Jesus é o Cristo do planeta Terra. Cada planeta tem um Cristo. E este Cristo deve obediência a Cristos de maior envergadura. E assim sucessivamente. Continua Allan Kardec. Devemos, pois, entender, por essas palavras, a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Quando eu falo de virtude, eu estou falando de amor e de caridade. Consequentemente, de todos os demais frutos que essas duas virtudes podem gerar. Não há evolução significativa sem o vencimento de si próprio. Não há crescimento sem superarmos os próprios obstáculos que formam ainda a nossa forma de ser e de pensar. Eu cresci muito intelectualmente. Maravilha! É muito importante sabermos, é muito importante conhecermos, é muito importante termos noção de várias áreas. Jamais prescindiremos do conhecimento, mas é fundamental que despertemos também os sentimentos. Não adianta eu saber muito, eu ser uma enciclopédia ambulante, eu ser respeitado pelo meu conhecimento, sendo que às vezes eu não dou conta sequer de tratar o próximo com a caridade que aquele momento ele precisa. Então falar do amor, falar da caridade, nada mais é do que falar da prática, do dia a dia, do vamos ver, sem esperarmos nada miraculoso, uma felicidade miraculosa, uma paz miraculosa, uma serenidade que vem sem esforço ou sem trabalho. Nós hoje sabemos que não é este o caminho a ser percorrido. Agora, ao mesmo tempo, vemos o despreparo que temos da nossa parte em lidarmos com mensagens como esta.
Eu quero a perfeição, uma perfeição relativa. Entendamos por perfeição a relatividade do planeta em que estamos, mas sem o trabalho, sem o esforço. Eu quero ganhar muito, mas sem trabalhar. Eu quero ter muito sem me esforçar. Eu quero conquistar isto ou aquilo, mas desde que seja sem qualquer participação ativa da minha parte. Não. Quando falamos este capítulo, vocês vão perceber, nós daremos continuidade ainda nele, apenas iniciamos o seu capítulo. O capítulo Sede Perfeitos, que é o 17, ele é um apelo consciencial, individual e intransponível. Cada um de nós, tendo a oportunidade de pensar, meditar, refletir, analisar e interiorizar a mensagem, trazermos para a realidade da nossa vida, vermos o que ela pode nos oferecer de pontos positivos, de pontos a serem vencidos, e aí sim, pegarmos e tirarmos as conclusões positivas, e não mais olharmos o Evangelho, que maravilha, que beleza, um convite à transformação, mas só que quando chega a minha vez de transformar, cadê a minha parte? Pouco fiz, pouco realizei. Então que possamos ver na mensagem de hoje um apelo direto à nossa transformação. Eu agradeço a TV A Caminho da Luz, a TV Mundo Maior, pela oportunidade que me deram de estar juntos neste programa. Rogo a espiritualidade amiga que nos dê muita força, muito ânimo para seguirmos adiante e que possamos na próxima semana estarmos juntos para o estudo do Livro dos Espíritos. Votos de muita paz e até o nosso próximo programa.